É um prazer muito grande hoje coordenar essa reunião, que hoje é o climatério, né? E eu, como responsável do climatério, vou coordenar. É um prazer muito grande estar junto com o professor Cristiano Barcelos, que dispensa, apresentações, né, Cristiano? Mas ele vamos dizer assim, sabe muito em endocrinologia, é professor lá da Escola Paulista. Temos a honra de tê-lo conosco às segundas-feiras no nosso ambulatório de ginecologia endócrina e aprendemos muito com você, viu, Cristiano? A gente só tem que agradecer. E também eu acho que, dentre todos os títulos, em relação ao tema, ele é subcoordenador do Departamento de Pré-Diabetes e Diabetes Tipo 2 da Sociedade Brasileira de Diabetes, né? Eu acho que, dentre todas as titulações dele. Eu queria agradecer mais uma vez. Eu acho que essa noite vai ser muito produtiva, com certeza, se a gente imaginar que ginecologistas existem, o número de ginecologistas é muito maior, expressivamente maior que o número de endocrinologistas, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, então, e eu acho que é dever do ginecologista, que, já que atua com mulheres, de realmente saber conduzir esses casos dos distúrbios do metabolismo de carboidrato. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que essa aula vai ser bastante produtiva. E agora eu vou passar mais uma vez, já agradecendo mais uma vez o Cristiano pela disponibilidade, e passar então a palavra ao professor Cristiano. Por favor, Cristiano. Boa noite a todos. Embora eu não esteja vendo ninguém, eu estou olhando a minha tela aqui só, mas eu estou escutando. Agradeço a presença aqui de todos, né? Agradeço ao convite, agradeço a atenção. Marisa, na verdade, é uma troca, eu aprendo muito com vocês lá no ambulatório também. E a gente gosta de transmitir informação, gosta de ensinar, e na verdade, atendendo ao convite que eu estou aqui com todo o prazer do mundo para a gente bater um papo aqui hoje sobre os distúrbios glicêmicos em linhas gerais, tá? Que, claro, englobam o que a gente chama hoje em dia, de maneira ainda não oficial pela Sociedade Brasileira de diabetes inicial, que seria ali aquele estágio intermediário entre a normoglicemia e o diabetes manifesto, né? A gente tem como nomenclatura ainda o pré-diabetes. Mas só para dar um spoiler para vocês, nós estamos tentando mudar durante essa gestão da SBD, a Sociedade Brasileira de Diabetes, essa nomenclatura, porque o que a gente tem notado, gente, é uma inércia clínica muito grande, né? O pré-diabetes, como vocês vão ver aqui, está associado a uma série de complicações já, nessa fase, nesse estágio. E o que eu recebo das minhas pacientes e até atendendo o sexo masculino, dos homens ali no consultório, eles chegam com pedido de exame, com o resultado dos exames, e falam: ah, doutor, tá aqui, ó, o médico me encaminhou para você, falou que eu só tenho um pré-diabetes, mas não fez nada, que ainda que é só o pré-diabetes, né? Dando a entender que a pessoa não tem a doença, ela não precisa tratar, tá certo? Quando na verdade existe muita coisa, nós estamos vendo ali o topo do iceberg, só com uma glicemia de 108, uma glicada intermediária ali, que não é de diabetes, mas que já está em 5,9, 6%, e esse paciente, para vocês terem uma ideia, tem 18% mais chance de ter um infarto, por exemplo, e de acordo com algumas outras séries, ele chega a ter 50% mais chance de infartar. E isso é particularmente importante hoje, pensando no risco cardiovascular, para o sexo feminino, pessoal. Vocês devem ter ciência disso, né? E eu, que sou apaixonado pela ginecologia endócrina e frequento esse meio há mais de 20 anos, posso dizer a vocês que, sim, as mulheres, infelizmente falando aqui, atualmente elas infartam mais do que os homens, tá? Tô falando de eventos não fatais, e elas morrem mais do coração do que os homens também. Estou falando de eventos fatais, tá? Isso aí é particularmente importante no período da pós-menopausa, mas pasmem, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem um departamento de saúde feminina, de cardiologia feminina, e
nesse departamento que eles estão vendo é que as mulheres estão tendo cardiopatias com eventos cardiológicos antes dos 40 e muitas vezes ali em faixas etárias mais jovens também. E a gente sabe, qualquer aumento de glicemia se associa a aumento de risco cardiovascular, tá? A gente tem aqui duas situações na esfera feminina, na ginecologia, na qual as mulheres estão mais suscetíveis a aumentos da glicemia. Na menacme, a gente tem a síndrome dos ovários policísticos, que se associa a um aumento do risco para diabetes 4 a 7 vezes maior. E, claro, a mulher no pós-menopausa tem um risco bem aumentado, bem acrescido também para ter pré-diabetes e diabetes tipo 2. Esses são os conflitos de interesse, importante vocês saberem, claro, transparência fundamental, mas para preparo dessa aula, para o nosso bate-papo aqui, não existe na prática nenhum conflito, tá? Falando, gente, dos distúrbios glicêmicos, né? Quando a gente avalia distúrbio de glicemia, é importante vocês saberem que a glicemia de jejum continua sendo um parâmetro para fazer diagnóstico. Quando ela está maior ou igual a 126, é diagnóstico compatível com diabetes. Sabendo que a glicemia de jejum, ela precisa ter 8 horas sem a gente comer nada, tá certo? Não há necessidade de 12 horas, de 10 horas, nada disso, tá? Com 8 horas eu já tenho ali tempo de jejum suficiente para fazer diagnóstico. Sabendo que se eu tenho glicemia de jejum alterada, sim, eu preciso repetir o meu exame para confirmar aquele diagnóstico, tá? O normal são 2 dígitos, né? Até 99, quando entra o 100, 3 dígitos, já não é normal, de modo que, se maior ou igual a 126 é o diabetes, o normal, 99 ou menos, a glicemia compreendida entre 100 e 125 é essa glicemia antigamente chamada de intermediária ou intolerância à glicose, atualmente chamada de pré-diabetes, mas que a gente quer mudar para diabetes inicial ou algo desse tipo, tá certo? A hemoglobina glicada, por sua vez, é uma representação da média glicêmica dos últimos 60 a 80 dias, quase 3 meses. Lembrando que a hemoglobina glicada, gente, tem 50% da sua carga, do seu resultado, representando o último mês, tá? 25% o penúltimo mês e o restante o mês que antecedeu. Maior ou igual a 6,5, diabetes mellitus. Menor ou igual a 5,6, o normal. E quando eu tenho 5,7 a 6,4, eu tenho quadro de pré-diabetes. Lembrar que não precisa de jejum, assim, de 8 horas, 12 horas para glicada. Com 12 horas de, 2 horas, desculpa, 2 horas de glicemia de jejum, eu já posso fazer uma hemoglobina glicada sem problema nenhum, tá? Sem que haja nenhum prejuízo aí para a sensibilidade, para a especificidade desse exame. E lembrar uma coisa, da mesma maneira que a glicemia de jejum, né? Se eu tenho uma hemoglobina glicada alterada, eu tenho que repetir aquilo ali. Agora, se eu pedir glicemia de jejum e glicada, que é o que a gente faz na prática, se as duas dosagens forem alteradas, aí, de acordo com a nossa sociedade, a SBD, não precisa repetir, porque eu já tenho 2 parâmetros alterados, embora eles sejam diferentes, quando tem 2, isso é para otimizar o diagnóstico, para se iniciar o tratamento mais rapidamente, tá? Falando então do que a gente tem como oficial o nome pré-diabetes, gente, estimativa do ano passado, 40 milhões de brasileiros com pré-diabetes. Lembrando que tem um estudo muito clássico, né, que teve uma duração aí de acompanhamento de 5 anos. Esse estudo mostrou o seguinte: tá, a pessoa está com pré-diabetes aqui. A gente sabe que 25% dessas pessoas, nesses 5 anos, vão piorar a glicemia, vão progredir para o diabetes tipo 2, 25% vão reverter esses valores e 50% vão permanecer como eles estão, sem intervenção nenhuma. Foi um estudo observacional, tá? Agora, a gente está falando num período aqui de 3 a 5 anos. Mas se nós observarmos essas pessoas por mais tempo, e isso a gente não fez no Brasil, mas os americanos fizeram,
A American Diabetes Association fez esse estudo e mostrou que 70%, 7 em cada 10 pessoas com pré-diabetes vão evoluir para o diabetes tipo 2. Agora, vem uma pergunta aqui. O pré-diabetes pode causar complicações crônicas, que são as mesmas do diabetes? Claro que eu já dei um spoiler antes de passar os slides. Sim. E as complicações são as mesmas, a retinopatia diabética. Lembrar, gente, que na fase de pré-diabetes, 8 a 10% das pessoas têm retinopatia diabética, tendo pré-diabetes. Doença renal do diabetes. 40% das pessoas com diabetes têm doença renal do diabetes. Mas se eu pegar o universo do pré-diabetes, isso gira em torno de 14, 15%. E a neuropatia diabética, gente, é o que é o mais complicado aqui em termos de prognóstico, de morbidade, até e que não de mortalidade, porque engloba a neuropatia periférica, que se associa às amputações, e nos Estados Unidos são feitas 200 amputações por dia por causa do diabetes, só para vocês terem uma ideia. No Brasil, deve ser um pouco menos do que isso, mas é muito intenso, a gente não tem dados oficiais para mostrar, mas engloba também as neuropatias autonômicas, problemas geniturinários, disfunção erétil, né? Geniturinários com bexiga neurogênica, diarreia do diabético, gastroparesia, que é uma complicação super comum e pouco diagnosticada, complicações cardiovasculares como hipotensão ortostática, que em casos avançados tem aí um quadro de sobrevida, né? A gente prediz mais ou menos 5 anos de sobrevida só. Lembrando que tem séries mostrando que até 20% das pessoas com pré-diabetes podem ter já neuropatia. Lembrando que quando se faz diagnóstico de diabetes, algumas pessoas tendo pré-diabetes há muito tempo e já muitas tendo já o diabetes há algum tempo sem diagnóstico, 50% delas têm neuropatia diabética. Vocês podem ter uma ideia na cabeça. Fiz o diagnóstico de diabetes tipo 2 no consultório, e vocês também. 50% desses indivíduos recém-diagnosticados, pensando no DM2, já têm neuropatia periférica. E tem também os problemas cardiovasculares, né? Infarto, AVC, a obstrução, né, por doença aterosclerótica dos vasos periféricos, isso é comum nos quadros de disglicemia, tá? Já no pré-diabetes, como vocês viram. Aqui, uma meta-análise que mostra, que eu mencionei já, 18% das pessoas com pré-diabetes têm um risco, né, aumentado ali para doença cardiovascular. E o pré-diabetes, ela evolui para o diabetes tipo 2. Gente, para vocês terem uma ideia, quando a pessoa tem 108 de glicemia e uma glicada entre 5,7, 6 e 4, ela já perdeu, por apoptose, por morte, pelo menos 50% das células beta dela, pancreáticas. Essa é a estimativa. E ela já tem uma redução de secreção de insulina da ordem de 80%. Sim, porque eu tenho célula beta ainda viva ali, viável, mas que está sofrendo com lipotoxicidade, com processo inflamatório da obesidade central, e essas pessoas têm célula beta que, embora vivas, viáveis, ainda elas não estão trabalhando. Por isso que a gente tem que diagnosticar logo e começar um tratamento, né? Emagrecer esse povo, fazer com que essas pessoas, e no caso nosso aqui da ginecoendócrina, que essas mulheres comecem a cuidar, muitas vezes com medicação, mas sempre com mudança do estilo de vida, para que essas células beta, que ainda estão vivas, para que elas voltem a trabalhar vencendo esse processo de glico e lipotoxicidade. A história natural do diabetes não precisa elucubrar muito com esse slide, prestem atenção mais no que eu estou falando, né? Vejam que no estágio de pré-diabetes, a gente tem ali um dos grandes vilões, né, da fisiopatologia, a resistência insulínica, está nesse gráfico de baixo, logo acima, insulin resistance, né? E a gente tem já célula beta perdendo função, tá? Na fase de diabetes, a gente vê que os níveis de insulina vão caindo mais ainda, mas vejam vocês que a resistência insulínica na fisiopatologia ela continua aumentada, continua elevada, ok? Muito bem. Quem são aquelas pessoas com pré-diabetes que evoluirão mais rápido para o diabetes? Vamos lá. A gente sabe que
30% delas, né, passando aí de 5 anos de acompanhamento, 30% delas não vão evoluir. Geralmente são as pessoas até com mais idade, mais de 60, 70 anos, mas pensar que 7 em cada 10 vão evoluir. E quem são as maiores candidatas a isso? São aquelas com a carga genética, né, e hereditária também, pessoas com histórico familiar, as pessoas que estão com sobrepeso e obesidade, lembrando que 90% das pessoas com DM2 têm sobrepeso, têm obesidade, têm aquele excesso de gordura visceral, gordura ectópica, tem os componentes da síndrome metabólica, que eu até coloquei aqui para vocês, mas lembrando, né, que faz parte da síndrome metabólica, a obesidade central, que a gente vê com o aumento da cintura, à direita ali estão os valores que a gente reconhece, que foram recomendados em 2005 pela Federação Internacional de Diabetes para mulheres 80 centímetros, aumento de triglicerídeos, redução de HDL, aumento de pressão e alteração glicêmica. Lembrando que a paciente que tem alteração de cintura, isso é meio que obrigatório perante a Federação Internacional de Diabetes para a pessoa ter, né, para ter síndrome metabólica, mas 2 das demais alterações, essa pessoa tem síndrome metabólica. Mas quem tem histórico de doença cardiovascular, como existe uma associação muito grande da hiperglicemia com doença coronariana, insuficiência cardíaca, para vocês terem uma ideia, quem tem pré-diabetes e diabetes tem 3 vezes mais chance para ter insuficiência cardíaca, na sua forma mais comum, que não é aquela que a gente aprendeu na faculdade, que é pós-infarto, né? Por isquemia, você tem ali aquela disfunção ventricular sistólica, né? Você vai ter o quê? Aquele problema do coração não bombear direito pela necrose. Não. A forma mais comum ligada ao diabetes e obesidade é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Nesse caso, na fisiopatologia, essas pessoas têm disfunção diastólica. Elas não vão conseguir relaxar o ventrículo para ele acomodar o sangue que vem do átrio para mandar para frente. Quer dizer, é um coração enrijecido, é um coração que tem ali aquela fibrose toda que não vai dar conta, porque ele não consegue encher ventrículo para mandar esse volume todo, esse débito todo para frente, né? Além disso, coisa que vocês sabem muito bem, mulheres que tiveram um histórico de diabetes gestacional, gente, tem vários números para eu falar aqui, estimativa é o que não falta, elas têm 10 vezes mais chance de evoluir para DM2. Quer ver? Mulher, isso do livro do Bussam Maranemi, que eu sempre falo ali, que eu lembro que era dos anos 90 ainda, né? Que eu li nesse livro quando eu era aluno, poxa vida, em 1990, o que tinha? Mulheres que tiveram diabetes gestacional, 15 anos depois, 80% delas, 8 em cada 10, evoluíam para DM2. A gente vivia uma outra época em termos de conhecimento e medicamentos para o DM2. E nos anos 90 a gente tinha 3 tipos de medicação para DM2, as insulinas, sulfonilureias e a metformina. Hoje, em 2025, nós temos mais de 50 opções de medicamento para DM2. A última que saiu a semana passada, que a Anvisa aprovou, é uma insulina basal semanal. Pô, na época a gente tinha insulina NPH, né? Para quem lembra daquela época dos anos 90. Hoje, você tem uma insulina que se aplica no domingo e vai aplicar de novo só no outro domingo, tá certo? Isso para mostrar como que as coisas vão avançando para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E dentro do pré-diabetes, 5,7 a 6,4 é a glicada. Se o paciente já tem glicada maior que 6, ele tem mais chance de evoluir para o tipo 2, e se a glicemia de jejum é maior que 110, ele também tem maior chance. Quem usa droga antipsicótica também tem mais risco. Isso é muito frequente na nossa população, principalmente nos meios urbanos, principalmente e predominantemente no sexo feminino, independentemente da faixa etária, mas uma maior prevalência nessas mulheres 50 a mais, 60 a mais, a gente vê muito isso aí. Gente, droga antipsicótica aumenta a resistência insulínica, isso se associa ao maior risco de apresentar o diabetes. Uma coisa que é frequente na sociedade moderna é distúrbio do sono. Na pós-menopausa, pelo menos 6 em cada 10 mulheres, de acordo com a literatura, não dormem bem. Se a gente pensar em nível D de evidência, casuística, vocês devem, muito provavelmente, pensar o mesmo que eu.
esse número chega a ser maior que 60%, né? Que mulher nessa fase aí da menopausa dorme bem, quase nenhuma. Dormir pouco e com pouca qualidade. Gente, dormir menos que 6 horas, para vocês terem uma ideia, aumenta o risco de obesidade de monte. Quem dorme menos de 5 horas e meia tem uma tendência aí a comer 385 quilocalorias a mais. E basta uma noite mal dormida para ganhar peso. Se comer à noite, então, tende a ter mais resistência insulínica e mais depósito de gordura visceral e ectópica. E quem dorme mais de 9 horas, por sua vez, por problemas de sistema nervoso autônomo, tende a ter mais chance de ter hiperglicemia. E comparando homens e mulheres, né? Quem tem mais chance de ter diabetes tipo 2? Se a gente aqui separar, estratificar de acordo com o IMC, vejam vocês, homens e mulheres com IMC de 29 e 30, por exemplo. Olhando os homens, o risco de desenvolver diabetes é muito menor do que o risco de uma mulher com 29 de IMC desenvolver diabetes. Se a gente pegar daquelas pessoas com IMC, só para exemplificar aqui, que mulher tem mais chance de ter diabetes para o mesmo peso comparado ao homem, fica claro esse slide, né? Mas olha, com IMC maior ou igual a 35, é quase o dobro o risco que as mulheres têm de desenvolver o DM2 quando comparados aos homens, né? E olha aqui uma coisa que vem de encontro para a gente na ginecologia endócrina. Quem tem, a mulher que tem, né, sintoma vasomotor, e a gente sabe aí que 80, 90% delas acabam tendo, elas têm 18% mais risco para ter diabetes mellitus. E também tem mais risco para ter doença cardiovascular, aproveitando a deixa aqui. E as mulheres que têm o pré-diabetes, elas têm 2 vezes mais risco para fraturas, tá? Então, esses são os dados, lembrando aqui nesse slide que tanto o pré-diabetes quanto o diabetes estão ligados à inflamação subclínica, resistência insulínica, e, portanto, inflamação se associa a um prejuízo de massa e de microarquitetura óssea também. Bom, os critérios diagnósticos eu já falei, então eu estou usando esse slide para falar o seguinte: se eu usar o teste de tolerância oral à glicose, gente, isso não é para gestante, tá? Para vocês não confundirem ali o 92, o 180, o 153, eu não estou fazendo diagnóstico de DM gestacional. Estou falando para a população geral. Hoje a gente tem, de maneira inédita, um critério que foi proposto pela Federação Internacional de Diabetes, e a Sociedade Brasileira de Diabetes foi a primeira a acatar esses critérios. Teste de tolerância de 1 hora. São os mesmos 75 gramas de glicose anidra que a mulher vai usar, né, o destrose ali, vai tomar esse líquido, e eu não vou esperar 2 horas para fazer diagnóstico, como vocês estão vendo na penúltima linha ali, que é o teste trivial que todo mundo conhece. A gente espera 1 hora. O normal é menos que 155. Se em 1 hora essa mulher tiver maior ou igual a 209, ela tem diabetes. Se ela tiver de 155 a 208, ela tem o pré-diabetes ou intolerância à glicose. Vale para homem e mulher, vale para qualquer faixa etária ali adulta. E lembrar uma coisa: quando a gente usa uma ao invés de 2 horas, primeiro que o teste dura menos tempo, né? É mais rápido, até o custo de sala, tudo é melhor até para o laboratório, para o convênio, para a saúde como um todo. Só que eu consigo diagnosticar pré-diabetes e diabetes tipo 2 com 1 ano e meio de antecedência. É um teste mais precoce, mais sensível do que o com 2 horas. Então, vale lembrar para vocês, se vocês forem pedir teste de tolerância oral à glicose para as vossas pacientes, 1 hora é o que a Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda. Essa diretriz é free, está online, a gente não faz mais livrinho, fica tudo para a gente atualizar de ano em ano, está tudo no site, e essa é a referência que está embaixo, tá bom? Então, sei que muitos já sabem disso de vocês, mas para quem ainda não sabe, vale a pena colocar isso aí, está desde junho do ano passado. Aqui são as indicações para rastrear o diabetes tipo 2. Qualquer pessoa com idade acima de 35 anos deve ser rastreada. Pessoas com pré-diabetes, que tiveram diabetes gestacional. Existe um questionário para diagnóstico, que é um Find Risk,
que tem também na nossa diretriz, se aplica o questionário, se a pessoa tiver valores considerados altos ou muito elevados, tem que fazer o screening. E para pessoas com menos de 35 anos acima do peso, se tiver um outro fator de risco, como SOP, como sedentarismo, como HDL menor que 35, por exemplo, essa pessoa tem mais chance de diabetes, tem que ser rastreada. O tratamento, sempre com a mudança de estilo de vida, a gente pode conversar sobre isso melhor no bate-papo, mas é recomendação com nível A de evidência e classe 1 de recomendação, tá? E aqui a gente pode utilizar medicamentos em alguns casos específicos. Quem responde bem a esse tratamento e precisa muitas vezes do remédio são as pessoas mais jovens, com menos de 60 anos, aquelas com uma obesidade mais avançada, acima de 35, quando tem síndrome metabólica, hipertensão, quando tiveram diabetes gestacional. Lembrando que a metformina acaba sendo a droga mais estudada para o pré-diabetes, que ajuda a melhorar bem o processo de gliconeogênese devido à melhora da resistência insulínica hepática. Lembrando que a ação da metformina, ela é secundária no fígado, como a gente pensava antigamente que era primária, não é. A ação predominante da metformina é no intestino. A metformina não deixa a glicose da dieta ser muito absorvida e pega numa paciente com hiperglicemia, a glicose que está no sangue em excesso, o enterócito puxa para dentro dele. Essa glicose, né, essa carga glicêmica no enterócito, em última análise, aumenta o ácido lático e o ácido acético, lactato e acetato, respectivamente, e isso aí, em última análise também, no crosstalk, na conversa, no link entre intestino e fígado que existe, vai haver uma redução da gliconeogênese. Aqui são estudos demonstrando benefícios da metformina no tratamento do pré-diabetes para o paciente não evoluir para o diabetes tipo 2. Lembrando que você vai sempre associar com mudança de estilo de vida, e se eu comparar mudança de estilo de vida com a metformina, a mudança de estilo de vida acaba sendo melhor, mais eficaz, o impacto é mais benéfico do que do medicamento. Mas ninguém vai fazer só a orientação da medicação, tá? Aqui a gente vai passar para as drogas que também podem ser utilizadas em caráter bem prático, né, na fase de pré-diabetes. A carbose, um inibidor de alfa-glicosidase, não deixa absorver um pouco dos carboidratos que a gente come. Seria um orlistat, um xenical de carboidratos aqui. Só que dá muita flatulência, porque muita glicose chega no intestino grosso, de modo que a fermentação pelas bactérias da microbiota vai ser muito intensa. Isso gera muitos gases e é um motivo frequente das pacientes abandonarem o tratamento. Tem a pioglitazona, que é ótima para melhorar a resistência insulínica, para diminuir a resistência, mas ela se associa a um aumento do risco de fratura. Então, é muito importante nós estarmos atentos à parte óssea das nossas pacientes, em especial daquelas no pós-menopausa, para entrarmos com a pioglitazona. A liraglutida, cujo nome ali para diabetes é Victoza, medicamento injetável diário, e para obesidade o Saxenda. E a gente tem o Orlistat, que eu mencionei também, que faz perder pouco peso, mas ajuda na questão metabólica, ajuda a melhorar o pré-diabetes, tá? Tanto metformina quanto Orlistat aumentam a produção de GLP-1, tá? E a liraglutida é um hormônio que é uma medicação que se liga aos receptores de GLP-1. A gente ainda não tem dados muito robustos com semaglutida, Ozempic, o Wegovy, nem com a tirzepatida, né, que ainda nem está comercialmente disponível no mercado brasileiro. Mas os dados que a gente tem, embora menos robustos, apontam claramente que esses medicamentos são potentes também para o pré-diabetes, tá? Sema e tirzepatida. Falando agora aqui, rapidamente, para a gente já finalizar, no diabetes tipo 2, a estimativa é de 20 milhões de pessoas, tá? Juntar pré-diabetes e diabetes tipo 2, a estimativa é de 60 milhões de brasileiros. Eu acho que isso ainda é subestimado, tá? Deve ter muito mais gente com problema de desglicemia. Lembrando que
eu já falei, 90% das pessoas que têm diabetes no mundo têm diabetes tipo 2, que se associam a todas essas complicações, levando em consideração que, um dado que eu vou repetir aqui que eu falei no início, 90% das pessoas com DM2 têm ali a gordura disfuncional, a gordura visceral e ectópica, não precisam ficar tentando ler esse slide, mas é só para mostrar para vocês a quantidade de defeitos fisiopatológicos já descritos para alguém ter o diabetes tipo 2. Por exemplo, a metformina resolve um desses defeitos. A carbose resolve um. O análogo de GLP-1, qualquer que seja, resolve 10 desses 12 defeitos. Então, é muito importante a gente levar isso em consideração, sabendo que para consenso, em termos de consenso, para tratar, a gente não tem dados para colocar no consenso, eu participei desse consenso, não dá para a gente colocar ainda nem a sema, nem a tirzepatida, tá? Isso provavelmente para o futuro. Diabetes se associa a aumento de mortalidade, reduz expectativa de vida, e a gente sabe hoje em dia que as mulheres são menos tratadas do que os homens. As mulheres, comparadas aos homens, têm mais doença cardiovascular quando têm diabetes, têm mais neuropatia diabética, mais efeitos colaterais com quaisquer medicamentos e tem mais depressão e ansiedade, distúrbios psiquiátricos quando tem o diabetes também. E o cenário, gente, é o seguinte: é no Brasil e no mundo isso aqui. Somente 2 em cada 10 pessoas adultas que têm DM2 estão controladas se eu usar como métrica a hemoglobina glicada. Quer dizer, 80% das pessoas estão fora das metas, né? Muito em função do fato da gente tratar de maneira inerte. Você demora para fazer diagnóstico, aí você faz diagnóstico, você dá um remédio só para o paciente, junto com dieta, exercício, sono correto e tal. E vocês veem que tem uma melhora no primeiro, segundo ano, depois a monoterapia não segura, porque são múltiplos defeitos que eu mostrei. Um remédio só raramente vai segurar. Aqui a gente não estava falando de análogo de LP1. O ADOPT foi publicado em 2006 e o KPDS é dos anos 90, nessa publicação. Então, com as drogas mais novas, é possível que esse gráfico seja diferente, mas o que a gente tem no dia a dia é pouca gente com dinheiro para análogo de LP1. A gente vive um tratamento ainda de 15, 20 anos atrás. Outro motivo pelo qual o pessoal está descompensado é que nós médicos, eu me incluo nisso, todos nós, a gente demora muito para incluir um segundo remédio. O paciente está descompensado com monoterapia, demora-se até 3 anos para dar um remédio para ele, já teria que ter dado 3 anos antes. Se ele já toma 2 remédios, eu já teria que dar o remédio. Não, espera-se 7 anos para dar um terceiro agente, tá? E quando a gente melhora a glicada, se eu melhorar 1% de glicada, eu melhoro 14% o risco de infarto, eu reduzo o risco de microangiopatia em quase 40%, e quanto antes eu agir ali, melhor. Se eu baixar a glicada 1% logo no diagnóstico, eu diminuo 20% o risco de infarto e morte. Se eu baixar esse mesmo 1% 10 anos depois, devido à inércia terapêutica, eu vou melhorar infarto e o risco de morte, mas eu vou reduzir bem menos. Então, a gente tem que intervir rápido, né? Aqui é o consenso, que virou uma diretriz luso-brasileira. Aqui está bem pequenininho, mas só para pôr para vocês o seguinte: a gente hoje tende a usar 2 medicamentos em geral para os pacientes logo na entrada, podendo até usar mais, tá certo? Não fazer só monoterapia. De modo que, estratificado pela glicada, a paciente de vocês que tem de 6,5 a 7,5, tem diabetes, mas é leve, você pode fazer mudança de estilo de vida e metformina. Agora, acima de 7,5, você já entra com outro medicamento. E se a paciente já tem doença aterosclerótica, diagnosticada por uma angiotomografia ou por um cateterismo, ou se ela já teve infarto ou AVC, a gente não entra com metformina. Você entra ou com inibidor de SGLT2 como primeira droga ou como análogo de GLP-1. Por quê? Porque essas drogas têm players, têm moléculas ali que vão reduzir risco cardiovascular. Aí você usa a metformina como uma segunda droga, você inverte, tá? Isso copiando o que os europeus e os americanos já fazem. E é para a gente finalizar, são os 2 últimos slides,
Gente, estrogênio não trata diabetes, não trata obesidade, mas quando a gente faz a TH na paciente da gente, a gente desconstrói aquela gordura visceral, reduz 7% a gordura abdominal, diminui 13% resistência insulínica e a gente consegue reduzir até 0,6% de média de glicada, que é o que no mundo real o análogo de LP1 muitas vezes é o que ele faz, ele tem esse poder aqui. Estudo randomizado, fase 3 é engessado, melhora até 2%, 1,5%, mas estudo de vida real é isso aqui. E a TH faz a mesma coisa. Lembrando que no WHI, usando remédios que a gente não usa, usando acetato de medroxiprogesterona para mulher com útero intacto, vocês sabem muito bem. E se eu dou 10 miligramas de acetato de medroxiprogesterona, seria o equivalente a dar 2 miligramas de meticortem todo dia, que são medicamentos que atuam em receptor glicocorticoide. Gente, no WHI, o estrógeno equino conjugado e o acetato de medroxiprogesterona, houve uma redução de risco de diabetes tipo 2 em 20%. E quando a gente pega as meta-análises mais recentes, com estradiol e progesterona micronizada, ou a retroprogesterona, que é o do Faston, a dihidrogesterona, a gente vê redução de risco de 30% a 40%. Então, é muito importante ter esses dados também, frente à TH, que é uma medicação que a gente lida no dia a dia aí com as pacientes da gente. Aqui são os meus contatos, fiquem à vontade ali, mesmo depois desse nosso bate-papo hoje, que a Marisa, o Marcelo comentaram até às 9, por mim pode ficar o tempo que for a mais, sem problema nenhum, eu estou tranquilo hoje, gosto de fazer isso aqui, eu vou parar de compartilhar minha tela para ficar agora assim, junto com vocês. Põe aqui. Cristiano, muito obrigada. Nossa, como é gostoso te ouvir. Eu sempre falo isso, né? Por mim, você continuava. Seguinte, então eu acho que a importância, eu acho que foi bastante. Nós aprendemos muito, eu acho que todos hoje ganharam o dia, a noite, porque você mostra muito bem, né, a importância que nós, né, com toda a sua generosidade, né, que nós ginecologistas temos para a saúde integral da mulher. E eu bato muito com minhas residentes no ambulatório de climatério que a gente tem que, antes de sermos ginecologistas, somos médicos. Eu acho que você mostrou de todas as maneiras assim possíveis a importância então dessa abordagem aí que a gente tem que ter como médico da mulher, né, visando a saúde integral dela. E uma pergunta que eu quero te fazer, abrindo depois para a pergunta de outras pessoas, até que ponto que você acha que o ginecologista pode, então, atuar com essas mulheres com essas alterações aí glicêmicas? Até onde você acha que é conveniente ele ir? Você vê algum motivo para que ele, eventualmente, quando você acha que ele deve, indicar para um especialista? O ideal seria realmente esse tratamento conjunto, mas às vezes isso não é possível. O que que você tem a me dizer disso? Marisa, é importantíssima essa pergunta, e para isso eu só queria lembrá-los de que eu não tenho um dado oficial de quantos ginecologistas nós temos no Brasil, tá? Conversando com colegas de vocês, ginecologistas, eles falaram algo em torno de 30, 35 mil. Vocês talvez saibam isso aí, eu sinceramente não tenho dados exatos, mas a gente tem 5 mil endocrinologistas no país. Então, assim, na melhor das hipóteses, dá 6-1. São 6 ginecologistas para cada endócrino. E a gente tem 60 milhões, e eu acho que é subestimado, de pessoas com pré-diabetes e de M2. Não tem endocrinologista no país para cuidar de todo esse povo. Não tem jeito. E grande parte, para não dizer todas as pacientes de vocês, ginecologistas, tem só vocês como médicos. É claro que no ambiente privado e tudo, o paciente passa nos especialistas com muita facilidade, mas a gente está falando em menos de 4, 5% da população brasileira. Então, são vocês que têm que fazer o diagnóstico, respondendo agora a tua pergunta, são vocês que, uma vez feito o diagnóstico, devem implementar o tratamento não farmacológico e o farmacológico. Vocês têm muita mão, e eu sei disso, com a metformina,
é uma medicação que para o pré-diabetes é a mais usada e para o diabetes tipo 2, na maioria dos casos, é a medicação que acaba sendo de primeira linha. Mesmo que vocês não entrem com terapia dupla, tudo bem, mas vocês devem ir no mínimo até a metformina ali. Quando encaminhar paciente, quando vocês não tiverem a vontade para usar uma segunda droga, eu entendo que seria importante encaminhar aí sim para o especialista, mas essa paciente, mesmo que ela rode 1 a 2 anos, ela está tratada, ela já tem um norte, ela não vai para glicada de 9, de 10, ela pode não chegar totalmente compensada no especialista, mas ela vai chegar bem mais amparada e com um risco significativamente menor de desenvolver complicações, eu garanto para vocês, tá? Agora, pacientes que eventualmente, né, já precisem de insulina para uma glicotoxicidade, aquelas com mais de 10, 11 de glicada, muitas vezes vocês vão ter que caminhar, já podem iniciar o tratamento até, mas quando a paciente é para insulina, infelizmente, aí não tem jeito, tem que encaminhar mesmo, né? Para pacientes tipo 2 ou tipo um que já tiveram evento cardiovascular, geralmente elas têm um cardio que acompanha, muitas vezes passa ali alguma coisa para o diabetes, mas ela deve ser encaminhada para o endocrinologista, sim, porque é uma paciente que, vocês viram até o tratamento hoje mudou, você dá análogo de GLP-1 ou inibidor de GLP-2 como primeira linha para essas mulheres, já infartei, eu tenho aterosclerose e tal. E aquela paciente que chega para vocês com 57 anos, com 8 anos de pós-menopausa, ela é magrinha, ela faz ginástica, tá tudo bonitinho, ela começa a ficar com desglicemia. Pesquisar que ela pode ter um LADA, que é um diabetes autoimune latente do adulto. É igual ao tipo 1, só que dá numa fase mais tardia e a perda de função de célula beta é mais lenta que o tipo 1. Mas ela vai para a insulina mais rápido que o tipo 2. Então, você tem uma paciente magrinha que tem idade de tipo 2, mas não tem fenótipo de tipo 2, suspeitem. Se ela começa a perder muito rapidamente, você pediu o exame, depois de 6 meses ela voltou, ela está com uma glicada de 5,8, agora está 7 a glicada dela, 6 meses depois. Tem que pensar em LADA se ela for magrinha. E aí essa paciente vai precisar de insulina precoce, vai ter que ir para o endócrino. E, obviamente, as meninas, adolescentes que recebem diagnóstico de M1, elas vão envelhecer. E quando elas tiverem a idade de adulto e passarem com vocês, vocês devem, se elas não acompanham corretamente, vocês devem fazer com que elas tenham acompanhamento endocrinológico, porque muitas vezes elas perdem, elas param de ir, vem tudo descompensada. E se vocês fizerem diagnóstico de tipo 1, essas têm que ser encaminhadas de bate-pronto, tá? Até porque, poxa, eu não vou fazer parto, né? Não sei fazer esterectomia, mastectomia. Assim, eu imagino que para vocês entrarem com contagem de carboidrato, insulina, basal bolos, etc., também seja desconfortável para vocês. É o caso que a gente vai precisar do colega mesmo da especialidade. Mas é isso, Mal. Vocês têm que ir até onde vocês se sentirem confortáveis, mas no mínimo até o primeiro agente antidiabético, seja para o pré, seja para o DM2. Obrigada, Cristiana. Eu já imaginava a sua resposta. Conheço você, mas perfeito. Você, como sempre, foi perfeito. Gente, eu queria abrir as perguntas. Eu imagino que deva haver, né? Cristiano, boa noite. Perguntas. Ô, Marcelo, Obrigado mais uma vez aí pela sua disponibilidade. A sua aula é sempre um show de aula, né, Marisa? Já É, assisti algumas aulas suas e sempre a gente tem muita coisa para aprender contigo. Já que a gente vai fazer diagnóstico do diabetes tipo 1 ou pré-diabetes e começar o tratamento, dois. até onde nós podemos ir na investigação das doenças de órgãos-alvos das duas situações? Nós vamos começar a pedir microalbuminúria para todo mundo, vai pedir Doppler de carótida, que a gente vai acabar entrando num outro nicho, né? A gente não é só entrar com a metformina ou fazer orientação, não. Eu vou ter que tratar e acompanhar, porque senão perde o sentido de eu estar sabendo fazer isso. Como que eu vou fazer isso? bom, vamos lá. Aí a gente vai envolver a questão clínica mesmo, né? Básica. Você vai ver a sua paciente e se ela tem um diagnóstico já de pré-diabetes e diabetes tipo 2, tanto faz, ela vai ter que ser avaliada com relação à neuropatia periférica.
tá? Eu sei que no treinamento do ginecologista, na residência médica, não tem aquela propedêutica para você olhar e analisar os pés. Você pode fazer inspeção, você pode até fazer uma palpação, ok, palpar pulsos em geral. Isso é uma coisa que todo médico pode fazer. Para quem for muito interessado, Marcelo, no mundo ideal, que a gente sabe que não existe, qualquer médico, desde o ortopedista, passando até o psiquiatra, todos deveriam ter uma noção de, poxa, pelo menos avaliar uma sensibilidade tátil. Não é uma coisa difícil de fazer. Falta tempo na consulta. Falta uma série de fatores logísticos assim para ser feita uma boa consulta. Eu sei que isso acontece, mas para quem realmente vestir a camisa, e eu, idealmente todos deveriam vestir, na minha opinião, seria fazer uma avaliação sumária mesmo, pelo menos para avaliar o risco de ulceração, que é ter aquele monofilamento que avalia a sensibilidade, principalmente no primeiro, terceiro e quinto dedos dos pés e também nessa região dos pés aqui. Agora, eu não tenho aquele aparelho. É muito difícil você encontrar aquilo. Você pode usar qualquer outro objeto. Para vocês terem uma ideia, o pessoal da PUC de Campinas mandou um estudo imitando aquele aparelho com linha de pesca. Pra você ter uma ideia, foi para o Congresso Americano de Diabetes e ganhou prêmio. Não foi pôster, virou oral no American Diabetes Association. Então, assim, o mínimo pode ser o máximo para essa paciente. O ideal seria a propedêutica toda para neuropatia. Tá, não dá, ok. Ela vai ser uma hora ou outra acabar sendo encaminhada e alguém vai fazer isso aí. Com relação à parte renal, tá? A gente não pede só albuminúria para essas pacientes e a gente não usa mais proteinúria e a microalbuminúria 24 horas. A gente utiliza a relação ou índice albumina-creatinina, amostra isolada de urina. Se ele for 0, é o melhor cenário. Se ele for menor que 30, ainda está bom. Se ele tiver maior ou igual a 30 miligramas por grama de creatinina, a paciente já tem lesão glomerular. Acima de 300, já sai da albuminúria moderada e vai para a albuminúria grave, que a gente chamava de macroalbuminúria. E a gente pede a creatinina. Mas a gente, assim como na ginecologia, a gente já faz isso lá no ambulatório, não usa creatinina sérica. Hoje, a gente tem aqueles aplicativos que conseguem medir para a gente. Deixa eu colocar aqui para todo Não mundo, dá para ver. todo mundo ver. São aplicativos, na verdade, que eu tentei mostrar aqui, para avaliar a taxa de filtração glomerular. Através desses dois testes é que a gente vai saber se a paciente tem doença renal crônica. Taxa de filtração menor que 60 e ou albuminúria maior que 30 tem o problema da doença renal do diabetes, que antes a gente chamava de nefropatia diabética, não é mais isso, e era só para albuminúria. Isso é bem mais fácil, é mais tranquilo do que fazer a avaliação do pé diabético, do que fazer aquelas questões de não só de sensibilidade, mas até de motricidade. Sai daquela esfera neurológica. E a retinopatia também é exigir muito que a gente vá fazer lá um fundo de olho, é muito complicado. Aí teria que encaminhar para o colega oftalmologista. Então, vale a pena, por exemplo, o que eu faria? Ginecologista aqui. Albuminúria e a creatinina pediu o exame. A retinopatia tem que encaminhar para o oftalmo. E se tiver um colega clínico na sala do lado, no ambulatório, se você não tiver muita familiaridade, não tiver seguro para avaliar o mínimo dos pés da paciente, eu sei que é em bota e luva, mas geralmente são os pés que são acometidos pela neuropatia, pede para o colega clínico, vem cá, dá uma olhadinha aqui na minha paciente e tal, e você, de alguma forma, já ajudou, tá certo? Mesmo que você não faça a propedêutica ideal. Para avaliar a questão cardiovascular. Pré-diabetes aumenta a chance em até 50% do risco cardiovascular, diabetes aumenta 200, 300% o risco de doença aterosclerótica, por exemplo. O que nós, enquanto médicos, podemos fazer? Se a gente não consegue ter um teste ergométrico, pelo menos um eletrocardiograma, que a gente vai pedir para essa paciente fazer um exercício. Então, um eletrocardiograma é o mínimo que a gente vai fazer. Você vai individualizar cada caso. Um ecocardiograma, se você está num serviço
como nós em São Paulo, que tem como fazer, tem que pedir. Isso aí, claro, fica difícil para quem está no interior, nas regiões mais complicadas do nosso país para isso aí. Mas sempre que possível pedir. E eu diria que tanto a mulher que pode ou não ser candidata e vai usar a TH, você vai pedir ultrassom de carótida, porque o score de cálcio no jotomo é muito difícil pela questão de custo, né? Mas seria o ideal, mas pelo menos ultrassom de carótida, o mesmo exemplo do eco. Estando em São Paulo, dá para conseguir isso aí, mesmo que demore um pouquinho no ambiente público. No privado é mais fácil. Agora, tá em Tocantins, longe de Palmas ali, complicado. Se não der para fazer, eventualmente, claro, encaminhar essa paciente para um hospital regional que atenda essa demanda. Mas ela deveria, sim, ser investigada sob o ponto de vista cardiológico. É uma coisa que o ginecologista no treinamento tem que fazer, independentemente de distúrbio glicêmico. Beleza, obrigado, Cris. Tem uma pergunta que agora eu estou com acesso ao chat, se eu puder aqui até responder, é da Luana. Boa noite, Luana, obrigado pela pergunta. Qual o esquema de metformina que a gente começa? É ótima essa pergunta. Primeira coisa, Luana, a gente tem 2 tipos de metformina no mercado nacional. Tem aquela metformina mais antiga, que dura menos tempo no corpo, né? Tem uma meia-vida mais curta, que vai ter uma duração de 8 a 12 horas. É a metformina de liberação imediata, IR, Immediately Release, do inglês. Essa metformina é quando era aquele comprimido grandão, né? Que geralmente você dava o de 850 e que dá muito mais efeito colateral digestivo, né? A pessoa tem muito mais epigastralgia, tende a ter muito mais gases, pode ter diarreia, dor de barriga, desconforto, e isso pode durar, em média, aí, uns 10, 15 dias, tá? E a gente tem a metformina, que é assim a que eu aconselho que você passe para suas pacientes, de liberação estendida, que é a metformina XR, Extended Release. Essa você pode dar uma vez por dia só. E você tem até na farmácia popular, que não é do SUS, mas é qualquer farmácia privada que tenha o convênio com o governo federal, que é o Glifage, no caso, que é o referência, a apresentação de 500 miligramas. A dose final varia sempre de 1,5 a 2 gramas, tá, Luana e todo o pessoal. Eu vejo muita gente usando subdose. Dá 500 miligramas e pronto. Não, 500 miligramas não trata ninguém e nem tem estudo que tenha avaliado essa dose. A gente só tem o comprimido do Glifage XR de 500 porque a gente tem que escalonar isso aí, tem que aumentar progressivamente a dose. Então, eu começo com o Glifage XR de 500, vamos imaginar que para essa paciente eu quero utilizar 2 gramas dia. Olha, a senhora vai começar tomando esse remédio, depois do jantar ou durante o jantar, um comprimidinho dele à noite por uma semana. Na segunda semana, a senhora passa a tomar 2. Na terceira, passa a tomar 3, tudo junto. E na quarta semana em diante, passa a tomar 4 comprimidos. Ai, doutor, não é muito remédio tomar os 4 juntos? Meu Deus, o Glifage XR agora está pequenininho, de 500. Se você quiser, você pode até fracionar, até para a paciente ficar mais tranquila. Você ganha paciente aí, você vai ter uma relação médico-paciente melhor, talvez. E evita dela ter uma perda de adesão. Você pode fazer 2 com o estômago cheio sempre, né? Depois do café, 2 depois do jantar. Mas você poderia dar os 4 no final ali, todos juntos. Mas a dose realmente que vai ter o impacto é de 1,5 a 2 gramas. Se eu tenho uma paciente que tem taxa de filtração glomerular, imagine uma senhora 65, 70 a mais, e ela já tem uma taxa de filtração menor do que 60, aí você utiliza doses menores, você vai usar metade dessa dose. Se a paciente tiver, vale o lembrete, uma taxa de filtração glomerular, por isso que você tem que jogar na fórmula, menor do que 30, você não entra com o remédio e você tira a metformina se ela estiver usando. Uma paciente com doença renal crônica no estágio G4, aquela com menos de 30 de taxa de filtração, você não usa metformina pelo risco que ela dá de uma doença muito grave. É uma acidose metabólica chamada acidose lática. É rara, mas a gente não utiliza assim.
E uma dica aqui para vocês, ginecologistas, aproveitando a pergunta da Luana, minha paciente que usa metformina tem uma esteré para amanhã. Dou a metformina até o dia anterior, eu tenho que parar 2 dias antes. Quando eu estava na residência, a gente tirava 2 dias antes. Até alguns anos atrás, antes da pandemia, a gente tirava 2 dias antes. Hoje, a paciente até pode utilizar esse medicamento no dia anterior, não teria problema, mas no dia da cirurgia, não utilizar. É diferente no caso de sulfonilureia, que você tem que suspender pelo menos 48 horas antes. Quando se utiliza Victoza, análogo de GLP-1, você pode tirar 5 dias antes, que é o tempo da meia-vida dele. Lembrar que remédio diário, a meia-vida dele, né, o tempo de duração, na verdade, é de 3 a 5 meias-vidas. Vai durar de 3 a 5 dias. Agora, se tem uma paciente utilizando remédio semanal, como o Ozempic, como o Trulicity, e o que vem por aí no segundo semestre, que é o Monjaro, 7 dias. A gente, na endocrinologia, acha exagerado tirar 3 semanas para um procedimento anestésico, para uma endoscopia, que seja, que tem sedação, mas o Colégio Americano de Anestesiologia recomenda 3 semanas e muitos serviços, hospitais, laboratórios pedem 3 semanas. Eu vejo isso aí com certa ressalva, eu converso sempre com o procedimento, o anestesista, quem vai fazer o procedimento, para suspender com menos tempo do que isso, para não descontrolar o diabetes. Entretanto, quando é um caso só de obesidade, por exemplo, quando se usa esses remédios para obesidade somente, aí a gente acaba, às vezes, até acatando para facilitar a vida de todo mundo. Mas aproveitei esse gancho aqui para falar de outros medicamentos, desses achados aí, do que a gente faz num pré-operatório. Tá, Cristiano, obrigada. A Luana, ela é nossa R3 e ela passou pouco comigo no R2. Alguns passaram no R2, porque na verdade é o R3 que passa mais comigo. Os outros residentes, com certeza, já estão acostumados, porque a gente aborda paciente no consultório, assim, no climatério, assim mesmo, né, Luana? Então você está perdoada, tá bom? Então vamos lá. Quem mais perguntas? Posso perguntar uma coisa rapidinho? Pode, Marcela. Ô, Boa Marcela, noite. tudo bem? Boa Tudo noite. bem? Boa noite. É porque, assim, é uma coisa, uma curiosidade que me veio na cabeça, que na minha época de faculdade, eu lembro que os inibidores de SGLT2 eram um santo graal, assim, que melhorava tudo que era desfecho, cardiovascular, não sei o quê, que a galera fazia até para quem não era diabético. E hoje em dia, se fala muito mais dos agonistas de GLP-1, né, como esse melhora tudo. E eu queria saber, na sua opinião, qual lugar dos inibidores de SGLT2 hoje no tratamento de diabetes, pensando em comorbidade, pensando em tipo, quem seria a paciente ideal para a gente fazer ele, quem seria a paciente ideal para a gente fazer o agonista de GLP-1, considerando que os dois, eu não sei se eu estou errada, né, mas a impressão que eu tenho aqui, um deixou de ser o santo graal para o outro passar a ser. Marcela, na verdade, eu vou dividir sua resposta em mundo ideal e mundo real. Mundo ideal, o lugar do inibidor da GLT2 é em conjunto com o análogo de GLP-1 e a metformina para tratamento inicial de qualquer pessoa que tenha diabetes tipo 2. É isso que eu faço no meu consultório, nível D de evidência. Tá certo? Porque aí eu consigo corrigir 12 dos 12 defeitos, praticamente, que o diabetes tipo 2 pelos quais o diabetes tipo 2 é causado. Lembrando que inibidor da GLT2 não perdeu o seu posto ali do santo graal, porque ele é utilizado, independentemente do diabetes, para doença renal crônica. E ele é utilizado para insuficiência cardíaca. Ele é uma das primeiras escolhas que o cardiologista tem, mesmo para quem é normoglicêmico. E para quem tem diabetes tipo 2, ele reduz desfechos renais, como ir para hemodiálise, morte por causa renal, perda de função renal, e ele também é fundamental para diminuir o risco de hospitalização e morte por insuficiência cardíaca. Pensando na parte cardiovascular, Marcela, o que a gente vê de diferença é que o análogo de GLP-1 ele é mais útil para prevenir infarto e AVC, inflamação, doença aterosclerótica, enquanto que o inibidor da GLT2 é mais útil para insuficiência cardíaca. Então, na verdade, eles devem estar sempre associados. Mas vamos para o mundo real. Mundo real, ou a pessoa compra um ou compra o outro. E na maioria das vezes,
Quando o paciente consegue comprar, ele vai comprar o inibidor da GLT2. E vale lembrar que a partir de 65 anos, hoje em dia, o paciente pode pegar a dapagliflozina na farmácia popular. Não é SUS, hein, pessoal? É farmácia popular, que é o Forxiga de 10 miligramas, tá? Acima de 65 anos, repito, com a receita, põe o nome científico, dapagliflozina, ele consegue pegar isso daí, tá? Se você for para o SUS, você vai ter que fazer um relatório dizendo que ele tem obrigatoriamente doença cardiovascular associada. Para a farmácia popular não precisaria ter esse relatório, tá? A receita bastaria. Então, na prática, no mundo real, se eu tenho uma paciente que já infartou e ela vem para o meu consultório e ela está utilizando a metformina, está mal controlada e tudo, poxa, eu vou dar um inibidor da GLT2 para ela. Se eu faço o diagnóstico, o primeiro remédio que eu vou entrar é o inibidor da GLT2, tá? Voltando para o mundo ideal, se ela tiver gordinha, puder pagar e ela faça o diagnóstico, eu vou entrar com o análogo de LP1 para ela, por quê? O análogo de LP1, ele tem uma ação central em diminuir a ingesta alimentar, ele controla a alimentação, né? A pessoa vai conseguir perder e manter o peso com ele. A perda de peso do inibidor da GLT2, ela não é mediada pelo centro da saciedade, da fome no hipotálamo. Essa pessoa vai continuar ingerindo a mesma coisa. Por que perde 2, 3 quilos, até diminui um pouco a gordura no fígado, visceral? É porque quando você elimina glicose com o inibidor da GLT2, ele permite a eliminação de uns 70 gramas de glicose em 24 horas, você está eliminando 300 quilocalorias dia. Ao cabo de um mês e meio, essa paciente perde 2, 3 quilos. Mas quando a gente emagrece, para cada quilo perdido, aumenta a fome em 100 quilocalorias por dia e diminui o gasto metabólico basal em mais ou menos 30 quilocalorias por dia. Conclusão, depois de 2, 3 meses, a paciente reganha o peso. Quando a gente emagrece, diminui leptina e aumenta a grelina, né? A leptina faz saciedade. A grelina, que vem do estômago, é um peptídeo que aumenta a fome, é urexígeno. Então, não é um fármaco para perder e manter peso adequadamente no inibidor da GLT2. É por isso que talvez você ouça falar muito de análogo de LP1. Mas, se eu associar os dois no mundo ideal, é o melhor cenário. E agora, no mundo real, se você puder utilizar um só, né? Claro que muitas vezes vai ser o inibidor da GLT2, você já está fazendo algum bem para sua paciente, sim, tá? E, claro, tem aqueles casos selecionados que você vai utilizar, por exemplo, para pré-diabetes, está no nosso consenso que eu mostrei, usar liraglutida, que é diário, né? Mas é injetável e não custa tão caro quanto o Ozempic e quanto vai custar o Mounjaro quando estiver no mercado. Entendeu, Marcela? Respondi tua pergunta? Com certeza. Muito obrigada. Eu estou vendo uma pergunta aqui da Eveline. Obrigado, Eveline. Boa noite. Em qual momento podemos pensar em suspender o agente antidiabético oral em pessoas com pré-diabetes que normalizaram a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada? Aí ela comenta depois. Devemos considerar a evolução dos fatores de risco, como IMC, perfil lipídico, nessa decisão? Eveline, muito inteligente a sua pergunta. Obrigado e parabéns pelo questionamento. Quando a gente tem pré-diabetes, a gente já perdeu 50% das células do pâncreas e 80% da secreção de insulina. Beleza? Falei isso aí na ocasião, tá? Ou seja, quando a gente tem pré-diabetes, a gente já tem um paciente que a gente não vai curar, não vai melhorar muito a população de célula beta dessa pessoa. Quando muito, eu vou restaurar, diminuindo glicotoxicidade, a capacidade de secreção insulínica por algumas células que estavam intoxicadas pela lipo e glicotoxicidade somente, tá? Agora, se eu pegar uma pessoa com pré-diabetes, trancar ela numa sala, deixar ela uma semana em jejum, ela vai ficar com a glicemia de 80 e a glicada, depois de 3 meses, se ela ficar assim comendo um pouquinho, pode sair de 6 e ir para 5. Só que eu tratei o pâncreas dessa moça, dessa mulher, eu não tratei. Eu só reverti o número. Eu reverti o número, eu tratei o exame dela, claro. Agora, eu estou dizendo isso tudo por quê?
Quando é a paciente que eu entrei com agente antidiabético para ela, além da mudança de estilo de vida, lembrar que não é obrigatório entrar com remédio para pré-diabetes, mas em muitas situações você tem que entrar. Uma paciente que tinha 5,8 de glicada há 6 meses e hoje ela está com 6,2, não é segredo que a gente está perdendo esse jogo. Já já ela está com diabetes. A gente entra com isso aí. Porque nem todo mundo faz mudança de estilo de vida como deveria. É difícil isso na prática. E nem todo mundo responde também à mudança de estilo de vida quanto a gente quer e quantos artigos mostram. Então, você vai acabar entrando com agente antidiabético para essas pacientes, sim. E quando você entra, você não tira mais. Porque você ali, de alguma forma, você está blindando, protegendo a função endócrina do pâncreas dela no que tange a questão da insulina. Então, você não suspende remédio. Do mesmo jeito que você não suspende remédio da pessoa com diabetes, você não suspende o remédio da pessoa com pré-diabetes. Do mesmo jeito que você não suspende o quarteto fantástico de quem está com ciência cardíaca, classe funcional 4, você não suspende o gardenal do epilético, você não suspende a simvastatina do paciente que já infartou. Ponto. Fui claro, Eveline, respondi a questão. Se você fez um tratamento que mexeu com peso, mexeu com tudo, melhorou metabolicamente a paciente, você não tira. Se você tirar, ela volta a ganhar peso, a glicose volta a subir, tudo volta a ficar como era antes. Aí a gente peca naquele problema de ter o aumento do risco cardiovascular todo novamente. O que você pode fazer é trocar o agente antidiabético, mas não suspender, deixar sem nada nunca. E aproveitando a deixa aqui, tratar a obesidade é a mesma coisa, hein, gente? Mesmo que tenha exame tudo normal. Tratou, não se suspende remédio de obesidade, senão o paciente vai ter a tendência do reganho ao peso. Lembra da formulinha ali, que não é linear, mas para cada quilo perdido, o corpo tem o set point, o cérebro quer voltar ao peso inicial, aumenta 100 quilocalorias de fome para cada quilo perdido e diminui o gasto em 30 quilocalorias do gasto basal para cada quilo perdido também. Então, a tendência, infelizmente, a regra é reganho de peso, tá? Pergunta, nossa, muitas, todo mundo te elogiando aqui, né? Você tá vendo, Cristiano, que delícia? Você tem que vir dar bastante aula pra gente, a gente aprende bastante, todo mundo, ó, 34 ainda, ó, aqui assistindo. Você vê como tem bastante gente, geralmente todo mundo vai saindo, ó, na sua aula tá todo mundo vendo. Vê que gostoso? Muito bom. Gente, perguntas pro Cristiano, que já são 21h11, vamos deixá-lo descansar. Perguntas? Bom, se não vai haver perguntas, Cristiano, acho que a mensagem que fica nessa aula é o seguinte, que realmente o caráter generalista do ginecologista nos impõe desafios, e esses desafios a gente está aí para, né, bater de frente com eles e ir em frente. E aquilo que você falou, eu acho que deve tratar quem sabe tratar. Então, quem estuda, quem sabe tratar, deve tratar. A partir do momento que você acha que você está limitado, é quando você não pode tratar. Se você está limitado desde o começo, você não vai poder tratar nunca. Então, eu acho que essa abordagem inicial, já que nós atuamos tanto com as mulheres, eu acho que essa mensagem que você deixou é aquilo que eu falo toda hora no climatério. Eu acho que, e por isso que eu quis que você viesse conversar sobre isso com a gente, porque eu acho que você ilustra muito bem essa situação. E a gente só tem que te agradecer, e eu acho que toda a população, todos nós médicos temos que te agradecer, porque você sempre que nos dá aula, você nos ensina muito. Você sabe que eu sou sua fã, te admiro demais, e obrigada mais uma vez. Não, eu que agradeço. Acho que a mensagem, gente, é estudar e, independentemente da especialidade ou subespecialidade que nós temos, nós somos médicos, antes de mais nada. Tá aí a pergunta que o Marcelo fez, que é a grande pedra no sapato de quem trabalha com educação em medicina, né, com saúde médica, porque, Marcelo, você fez aquela pergunta e olha aqui um dado que agora eu tenho tempo aqui para responder rapidamente também, para não ficar tarde. É, eu trabalhei 22 anos como preceptor de uma residência de endócrino na PUC, que fica em Sorocaba.
E, cara, a maior dificuldade era para o residente da especialidade de endócrino fazer o exame do pé do paciente, meu Deus do céu. Caramba, como é que eu vou exigir isso do outro residente, o residente do otorrino que vai fazer isso, meu Deus? Não é o cara da endócrino que tem que fazer isso. Então, a gente vê a situação como, poxa, o ginecologista que tem outro treinamento, outras preocupações, só que aí cai no colo dele essa questão da clínica médica. Quer dizer, se ele está num lugar que ele pode encaminhar, ok. Se ele não está, ele vai ter que estudar, cara. Não tem jeito. Ele vai ter que fazer o mínimo para aquele paciente, ou pegar o colega clínico pelo pescoço ali do lado e falar: dá uma olhadinha no pé da minha paciente, por favor, mesmo que ele não faça idealmente o exame que eu dei de exemplo. Então, essa é a grande pedra no sapato da gente, de acordo com o rumo que a medicina vem tomando nos últimos anos, nos quais eu vejo, às vezes, alguns residentes meus que saem da residência e vão para um convênio atender 6 pacientes por hora. Meu Cara, pai. isso é impossível. Como é que faz um tratamento, uma avaliação clínica? Como é que vai fazer um atendimento ginecológico em 10 minutos, menos de 10 minutos, muitas vezes, né? Então, isso é muito difícil e o sistema de saúde não fornece condições para essa medicina muito boa. É claro que no consultório, com consulta de 1 hora particular, é outra realidade, né, para muitos de nós hoje em dia. Mas é a pedra no sapato, porque nós temos que nos colocar ali na situação de quem está novo na profissão, saiu da residência agora e não tem outro jeito. Marisa, Marcelo, tem que se virar, tem que estudar, né? Vencer sem mimimi para a gente atender melhor as pacientes da gente. Porque muitas vezes, se a gente não fizer, ninguém vai fazer e a paciente perde o dedo, perde o pé, faz uma osteomielite, muitas vezes pode morrer por causa disso. É isso aí, Cristiano, Muito perfeito. obrigado, Cristiano. Acho que essas aulas que você dá, a outra sua aula de obesidade também é excelente. A gente já viu algumas vezes aqui com você. Só traz informações para melhorar a qualidade dos nossos residentes e para nós mesmos, colegas que já estamos na área e acabamos esquecendo um pouco da parte clínica, né? Eu deixei o meu WhatsApp aí no começo, está no chat, para todos, fico à disposição, o que eu puder ajudar, gente. E o mais gostoso é conhecer gente, fazer amigos, uma pena que não é presencial, né? Mas, assim, estou aqui à disposição de vocês. Obrigado de coração pelo carinho, pela atenção. Ô, Cris, obrigada. Eu que agradeço em nome do nosso serviço de ginecologia e obstetrícia do Hospital do Servidor. Agradeço a sua disponibilidade, ó. Mais de 9 horas você aqui com a gente. Puxa, obrigada mesmo, viu? Isso eu acho que essa é a nossa função, né? Eu acho que a gente tem que realmente ensinar esses meninos aí, né? E você faz isso com maestria, viu? Muito, muito obrigada. E a nós também, né? Assim, nos ensina todo dia, no ambulatório, meu Deus do céu. Obrigada mesmo, Cristiano. Que Deus te abençoe muito e que te ilumine sempre, viu? Obrigado a todos. É uma troca, gente. Isso aí, eu aprendo muito também. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Cris, segunda você não vai, né, Cris? Segunda, eu estarei na Tá. endócrina do esporte. Vai com Deus. Fica com Deus. Obrigada. De nada, Tchau. gente. Tchau, tchau.